Bom, queria agora passar aqui algumas questões com o Matarazzo e com o Jovino. Eu queria começar já dizendo o seguinte: tomara que os fiscais da Anatel vejam a sua apresentação. Acho que ia ajudar bastante. Eu vou fazer um comentário para você, rapidamente. Na estrutura anterior da Anatel, eu era gerente geral de controle, gerente geral de outorga e controle de obrigações. Então, assim, no serviço público, só no serviço público. Então, as outorgas do serviço concedido estavam na minha gerência. E nós abríamos as famosas pastas de fiscalização, solicitando fiscalização. E o que a gente percebia? O fiscal, o papel dele é fiscalizar. Então, ele, quando chega, ele olha do topo da antena, muito obrigado, do topo da antena até a cordoalha do aterramento. E isso me dava a gente um problema muito sério, porque às vezes eu queria que ele fiscalizasse só como é que estava a relação com direito de usuário. E ele me trazia lá 500 páginas de relatório, que eu levava 2 anos para analisar. Quando eu terminava a análise, o cenário não era mais aquele, mudou tudo, e você ficava ali trabalhando no passado. Nessa nova estrutura, por isso que eu peguei aquelas 2 superintendências. Na hora da minha apresentação, eu pus 2 setinhas vermelhas nas principais superintendências que vão estar ali no calcanhar de vocês. Nós estamos trabalhando muito juntos. Com que propósito? Nosso propósito é muito mais de monitorar, acompanhar e controlar do que sancionar. Porque se eu orientar vocês adequadamente, se nós tivermos mais eventos como esse, onde nós temos uma entidade representativa de classe que vai estar orientando vocês, e vocês com aquele espírito de investir um pouquinho na formação da sua equipe, do seu board, dentro desse aspecto do conhecimento regulatório, nós vamos começar, o regulador e o regulado, a olhar não no retrovisor. Eu estou lá instruindo o processo de apuração de descumprimento de 2001. Que sentido faz isso? O que isso vai trazer de benefício para o serviço, para a sociedade, para a agência? Nenhum. Então, assim, pegando o gancho do que você falou, controle de obrigações e fiscalização estão trabalhando juntos. A fiscalização vai exatamente fiscalizar aqueles itens que eu, como controle de obrigações, dentro daquele conceito de monitorar, acompanhar, evitar que o erro aconteça. Eu estou verificando seus indicadores, eu estou verificando como você está se comportando. Eu vejo que a sua curva está tende a sair do desvio padrão. Vai lá, dá uma olhada no que está acontecendo, mas antes disso, não me traga o sancionamento, não. Me traga um relatório de fiscalização, que era outro erro que tinha. O fiscal ia para campo e já trazia o PADO aberto. Já trazia o procedimento de apuração aberto. E, às vezes, o técnico, na hora de analisar aquilo, não, mas isso aqui não caracteriza uma infração. Mas o procedimento já estava aberto. Então, a gente estamos trabalhando juntos nesse processo, dentro dessa visão de acompanhamento e controle, dentro do foco para que o arcabouço regulatório seja cumprido em benefício do regulado e da sociedade, ou da sociedade e do regulado. Obrigado. Matarazzo. Bom, aproveitar a presença de Jovina, como a gente tem chance de conversar muito com os provedores, Jovina, tem várias questões que eu acho que são importantes, eu vou tentar pegar só algumas, porque não tem muito tempo. Então, a primeira delas, eu acho que é muito importante explicar o que é que rege o comportamento de um fiscal. Os fiscais trabalham com manuais de fiscalização. Então, ele tem um procedimento a ser executado pré-determinado. Ele não executa o procedimento de algo que ele cria na hora que ele está lá fazendo a fiscalização. Isso quer dizer o seguinte: não tenta mudar o que ele está fazendo,
porque ele não vai mudar o que ele está fazendo, ele tem a obrigação de fazer na linha desses manuais, que são os documentos usados para orientar a fiscalização. Tá? Nesse sentido, Giovino, e até pelo que você comentou, a gente tem várias situações, que é o que acontece mais com o provedor, da confusão entre serviço de telecomunicações e serviço de valor adicionado. Tá? E aí parece que o entendimento não é muito consolidado, vamos dizer, pelo menos de uma maneira uniforme. A gente tem situações em que você tem pessoas aqui, empresas aqui, que são só provedoras de serviço de valor adicionado, contratam toda a infraestrutura de empresas de telecomunicações e ainda assim são fiscalizadas e têm procedimentos administrativos abertos como se estivessem executando uma atividade clandestina. Tá? Como é que você acha que a gente vai conseguir melhorar essa... Eu vou até completar. Esse manual não ficou pronto? O manual de fiscalização, ele já existe, ele está sendo revisto, até por conta dessa reestruturação, essa nova visão. E eu tenho medo de falar nova, porque uma coisa que eu tinha que ter feito em 2013, eu fiz em 2014, mas é assim mesmo. No governo, eu costumo dizer, e eu não posso falar muito porque eu não sou concursado. Então, eu já fui, saí fora, voltei, então eu não sou concursado. Então, o meu campo é mais minado, mas o governo, a gente costuma dizer que até ele tirar um pé do chão, o cupim já comeu o outro. Mas quando ele desce o pé também, ele esmaga tudo que está embaixo. Então, assim, esses manuais estão sendo revistos. Eu acho, respondendo a pergunta, como resolver isso? O diálogo. As superintendências da Anatel, principalmente a de controle de obrigações, onde está lá o Roberto Pinto Martins, que você conhece, o Átila, eu e mais outros companheiros, a gente está muito aberto ao diálogo. A gente está vivendo agora um problema sério, chamado carregamento de canal. Isso aí, o pessoal da Ancine não está mais aí, né? Que eu queria até fazer uma pergunta para ele. Isso aí é um negócio que está gerando um calor por todos os lados, o tal do carregamento obrigatório de canal. Então, a gente está buscando uma solução para isso no diálogo, na negociação. É muito importante que vocês estejam... Eu estou repetindo isso porque realmente isso é importante. Vocês estejam representados por uma entidade de classe, porque fica mais barato para todo mundo. A entidade pega aquilo que aflige o grupo como um todo, não precisa o cidadão sair do Piauí, o outro sair da Bahia, o outro sair lá do Amazonas, e vá lá conversar com a gente sobre esses problemas. Vamos discutir à mesa, junto com a fiscalização, como é que nós vamos buscar solução para esse tipo de coisa. Não sei se respondi, Matarazzo, o que você me perguntou. Com certeza. E, bom, estou ouvindo, mais uma questão que é também muito difícil, né? As várias obrigações de fornecimento de informação para a Anatel, é o caso do CICE, tá? Ele tem um manual, que não é um regulamento, mas é um documento que está lá disponível, e existem muitas interpretações na hora de entender o que está escrito no manual. Então, o que a gente vê com muita frequência é uma confusão danada nas informações que são providas. Tá? E uma vez que o pessoal fornece a informação, o cara fala assim, bom, e se eu fiz errado, aí descobri que fiz errado, como é que eu arrumo? Se eu arrumar, aí vou ganhar um pado. Ou seja, está dormindo com o inimigo, né? Bom, com relação ao CICE, de forma geral, todos os sistemas da Anatel estão em processo de reavaliação e de redesenvolvimento. A Anatel, historicamente, ela, até pelo cenário em que ela foi criada e no período em que ela foi criada e pela especificidade das suas ações regulatórias, ela não, no momento da sua criação, não existia no mercado ferramentas de gestão nessa área, ferramentas de controle, de regulação, softwares adequados para a agência se estruturar. Então,
a exemplo do que aconteceu nos outros países, a agência passou a trabalhar com a contratação de fábrica de software e os seus especialistas desenhavam os processos com as ferramentas que existiam naquela época, tentava-se modelar os BIs. A gente ainda fala em BI hoje como se fosse coisa de ontem. BI tem quase 50 anos, é só 11 anos mais novo do que eu. Então, a gente vem trabalhando nesse processo. Acontece que, no meio disso aí, existe uma coisa que eu chamo de esquizofrenia, que é o seguinte: você tem hoje um contrato na esfera pública, ele vence, você licita novamente, quem ganhou já não é mais o mesmo, não aproveita toda a equipe que vai embora leva parte do conhecimento, às vezes leva até o código-fonte, e a nova empresa que vem, quando você pede para ela uma melhoria naquele processo, ou uma atualização em função da evolução natural da tecnologia, do arcabouço regulatório, o pessoal começa a fazer um monte de remendo, e a gente vive hoje, internamente, lá na Anatel, estou falando para vocês com o coração aberto, uma torre de Babel em termos de sistemas. Então, a agência está investindo pesadamente nisso aí, obviamente que dentro dos limites da sua capacidade e da sua disponibilidade orçamentária, mas essa é hoje uma das maiores preocupações da agência, uma de suas maiores ações é remodelar, reformular os seus sistemas de interface com vocês. Agora, mas isso vai acontecer quando? Já está acontecendo, vai ficar pronto quando? Não sei, 2000 é uma curva assintótica, né? Tá lá no infinito. Mas as coisas já estão acontecendo. Agora, com relação ao CIS, o que eu proponho? Se a Abranet quiser fazer um evento específico, ou um bate-papo, ou, sei lá, uma teleconferência, alguma coisa especificamente sobre o CIS, eu me disponho a pegar a maior autoridade que eu tenho dentro da Anatel sobre o CIS, até antes que o tempo obrigue ele a ir embora da agência, para fazer uma teleconferência com vocês, ou fazer uma presencial, essa coisa toda. E, nesse meio tempo, se houver alguma coisa que estiver afligindo, nos ligue. Pode ligar para o meu telefone, que eu ponho essa pessoa em contato com vocês. Meu telefone é o 2312-2425. Acho que está sendo gravado, não sei. Mas vocês me acham lá no site. Então, liga para a gente, que nós vamos colocar alguém em contato com vocês para resolver especificamente o problema que estiver afligindo em determinado momento. Jovino, eu vou fazer uma última pergunta, se me permite, que é outra coisa que também aflige muito a vários associados. Você mencionou na tua apresentação aquela questão da clandestinidade, e que acaba gerando um processo crime, um inquérito, e dando uma trabalheira danada. O que acontece, na sua visão, se, depois de tudo isso, chegar à conclusão que não era atividade clandestina? O processo é arquivado. Um problema. Na esfera administrativa. Tá. Na esfera criminal, normalmente, o pessoal da Polícia Federal, eles ficam aguardando o posicionamento da Anatel para dar continuidade no fechamento do processo dele. Né? Te pergunto isso porque muitos me perguntaram, porque é o seguinte: o pequeno acaba tendo que contratar alguém para apoiá-lo, ele acaba despendendo recursos para se movimentar nesta coisa. E, em várias situações, o inquérito é aberto antes da conclusão do PADO. Então, você não sabe... Bem antes. Você não sabe ainda se aquilo é ou não atividade clandestina, mas o outro processo já é criado. E é um tanto quanto constrangedor, às vezes, para os provedores, né, essa situação. Não seria mais conveniente que isso acontecesse na hora que o PADO tivesse uma decisão? Você ou tem algum motivo a esfera criminal? Bom, é aquela história, a lei está aí para ser cumprida. O artigo 183 da LGT, ele é claro. Né? Ele pega lá do 183 até o 187, e ele, que é o capítulo de sancionamento,
E lá ele define claramente o que é atividade clandestina. E ele considera a atividade clandestina a prestação de serviço sem autorização, concessão, e desfia o rosário. Então, normalmente acontece uma confusão nesse meio aí, que é aquela que eu citei. Eu sou autorizado, aí me associo com um técnico, um antenista, alguma coisa, e coloco ele para sair vendendo. E ele sai vendendo, só que às vezes, ou com a minha conivência ou não, ele vende no nome dele. A maioria dos processos que chega lá tem um recibo feito à mão do Zé, que foi lá na cidadezinha, lá na ponta, na chácara, na fazenda, instalou tudo lá, e ele no final do mês vai lá, recebe e tem um recibo. E aquele cliente não tem uma relação contratual com a empresa que detém a autorização. 99% dos casos é isso aí. Veja, uma coisa fácil de ser resolvida. Então, normalmente, na minha gestão, dentro da gerência de controle de obrigações, a gente tem primado pelo princípio da boa-fé. Então, normalmente, a gente analisa aquilo, busca mais dados em cima do que a fiscalização trouxe, e aquilo que dá para caracterizar que realmente foi dentro do princípio da boa-fé, e às vezes nem foi. Mas a gente pesa na balança. Se eu tirar esse cidadão de lá, que já está autorizado, eu não vou estar punindo só ele. Eu vou estar punindo toda aquela região, toda aquela sociedade, que às vezes só tem um ou dois para fazer aquele tipo de trabalho. Então, assim, voltando para a sua pergunta, não dá para a esfera criminal andar só depois da esfera administrativa? Assim, eu acho que não, mas 99% dos casos, a esfera administrativa anda para e passo, ou às vezes até mais rápido do que a esfera criminal. Não que o inquérito não seja aberto, o inquérito é aberto, mas normalmente o fechamento do inquérito aguarda o posicionamento da Anatel. Eu, na verdade, fiz a pergunta, não muito preocupado com essa situação que você escreveu, mas com aquela primeira que eu escrevi, que é aquela confusão entre prestação de SVA e prestação de telecomunicações, que acaba, em muitos casos, a fiscalização abrindo o procedimento administrativo como operação clandestina. Tá? Então, a gente tem casos concretos até, que acho que a associação vai levar lá para você, tá? Em que não é essa situação que claramente você tem uma prestação de serviço sem contrato. É uma dificuldade em separar o conceito de valor adicionado do conceito de serviço de telecom, que acaba redundando no mesmo processo. Né? Dá uma operação clandestina de telecom e dá uma confusão danada. Eu até sei disso, e foi por isso que eu devia até ter, na apresentação, me detido um pouco mais sobre esse assunto. Eu procurei colocar aqueles conceitos do que é SVA, do que é... A gente ainda vive aquela maluquice da norma 04, que eu acho que quem fez aquilo ali deve estar ardendo no mármore de algum lugar esquisito por aí. Mas... Alguns querendo salvar e outros querendo matar ela de vez. Mas vamos conversar, leva lá para a gente. E vocês também, veja só, às vezes quem está sentindo a dor sabe qual o remédio que alivia ela de forma mais rápida. Então, nos ajude a construir, a reformular, remodelar esse arcabouço regulatório. Isso para a gente, esse contato com o regulado, esse contato é bom, esse contato é importante. Então, não sei se vai ter, de repente, forma da gente conversar com todo mundo ao mesmo tempo, mas através das entidades, coloca para as entidades, eles tabula tudo aquilo e vai lá conversar com a gente. Isso é bom. Jovino, nessa linha, eu queria colocar de uma maneira bastante aberta para você e que a gente sente dos associados. Existe um receio enorme de se comentar questões que ocorrem na fiscalização, no momento da fiscalização pelo fiscal junto ao outorgado ou por quem está sendo fiscalizado, de forma pública perante a agência, como você está colocando aqui. Existe um receio de uma tripudiação, de um
um retorno do fiscal de uma forma mais truculenta ou agressiva. Esse aspecto é uma... Aí eu te falo como associação. Nós fizemos uma pesquisa, nós tivemos alguns casos que aconteceram isso, fomos para os associados perguntar. A gente sabe que tem associados que passaram pela mesma situação dos que tiveram a coragem, entre aspas, de relatar o problema, e muitos deles se calaram com medo de expor o nome da empresa, de expor o caso que aconteceu e da forma que isso ocorreu. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até para tranquilizar um pouco os associados, no sentido de demonstrar, como você está demonstrando para nós aqui, que a agência está aberta para escutar possíveis coisas que foram além da conta, vamos colocar assim, realizados pela fiscalização. A gente sabe, tem a questão do manual, dos procedimentos ou coisa desse tipo, mas de deixar tranquilos os associados que, no momento em que nós, como associação, estamos perguntando esse tipo de questão de forma franca e aberta aos associados, que essa informação não vai servir depois para uma futura truculência, uma futura retaliação para esses associados. A gente enfrentou essa dificuldade, a gente teve um grupo de trabalho que a gente formou há um ano atrás, praticamente, e muitos deles tiveram esse receio com medo de uma retaliação. Então, esse assunto está um pouco aqui, eu entre eu e o Matarazzo, a bola pingando, e a gente um para lá e um para cá, mas é um assunto extremamente complicado. A interpretação do fiscal no momento da fiscalização e do que ele acha ou do que ele deixou de achar. E acho que é nesse sentido que você se colocou à disposição nossa aqui, com um encaminhamento até, para deixar aberto para a gente tentar mitigar essas questões. E o objetivo, evidentemente, de quem está prestando o serviço, seja outorgado, ou não seja outorgado, mas de boa fé, como você colocou, é de buscar atender a sociedade como um todo, e acho que esse é a principal razão da agência, né? Então, eu queria que você, de certa forma, tranquilizasse os nossos associados que casos que podem ter ocorrido de abusos, que esses casos vão ser tratados de forma sem nenhuma retaliação. É isso? Na verdade, é o seguinte, tem chegado, sim, para a agência, não em números expressivos, e não só no SCM, mas em outros serviços, abuso de autoridade por parte do fiscal. Eu costumo dizer o seguinte, não tem santo nem lá, nem cá. Né? Você tem o santinho, mas todo mundo tem os seus capetinhos em volta ali, que de vez em quando excede nos pecados. Fazendo uma brincadeira, existem algumas pessoas com quem a gente não pode brigar. A mulher da gente é complicado, né? A mulher da gente, o seu médico, o seu advogado e o guarda de trânsito. Com essas pessoas aí, a gente não pode brigar. E nesse setor também não vale a pena você ficar criando confusão com o fiscal, porque se o fiscal quiser, ele vai achar mesmo algum ponto. Eu costumo dizer que se o guarda de trânsito te parar, você tiver com a sua... E eu já vi isso, com a sua documentação tudo em dia, tudo arrumadinho. Ele encosta de costa na placa do seu carro e quebra o lacre. E aí você vai para o depósito. O lacre está quebrado. Então, assim, por conta dessa visão que a agência tem, ou adquiriu agora, que ela conseguiu consolidar essa visão, não que no passado ela não tivesse essa visão, mas ela conseguiu consolidar agora, nós estamos trabalhando muito estreitamente controle com fiscalização. Exatamente nesse processo, e foi por isso que a exceção de óbice, os únicos PADs que a fiscalização pode abrir, são 2, mas nenhum ela pode abrir. Ela vai lá, faz a fiscalização e manda para a nossa superintendência. A gente vai avaliar, vai julgar, vai notificar e vai definir se abre ou não o processo de apuração sobre aquilo. Mas existem 2 casos que só ela abre, ou só 2 casos ela abre, que é óbice a fiscalização e infração técnica. Tem infração técnica, ela abre esses 2, os demais ela não pode já, porque antes
o auto de infração já era o instrumento de instauração do PAD, automaticamente. Então, assim, a gente também está trabalhando na nossa estrutura interna, exatamente para capacitar melhor os nossos fiscais, que é mais de 75% de todo o quadro da Anatel. Então, a gente está trabalhando em cima disso aí. E os casos que tiverem, não precisa o Zé, que foi fiscalizado, levar. Por isso que é bom a associação de classe. A associação leva para nós. Para a gente é importante saber, mas eu não quero falar quem foi. Mas não tem problema, me fala qual é a coisa que está doendo no calo, que a gente vai reunir todo mundo e tentar buscar uma forma de resolver isso aí. A fiscalização, no passado, tinha uma cultura mais agressiva. Nessa reestruturação, ela é uma cultura mais democrática, mas, repito, não tem santo lá e nem cá. Às vezes a gente, quando nós fizemos a reestruturação, que é mais ou menos igual a história do TAC agora, que a gente está trabalhando com o TAC, afeta muito pouco vocês, afeta mais as concessionárias. Mas quando saiu a reestruturação, a gente falou, gloriosos dias, agora nós estamos trabalhando numa estrutura não mais voltada só para o serviço, mas por processo, aquela coisa toda. E no dia seguinte, depois da reestruturação, vieram os dolorosos dias. Mais ou menos como se você pegasse um prédio completo, bonito por fora, toda a pele de vidro, implodisse ele por dentro e voltasse no dia seguinte. Então, tinha processo de corredor, a SPV desapareceu, a SPB desapareceu, agora isso aqui é de quem? Quem que vai cuidar disso aqui? Então, assim, a gente está também naquela fase de arrumação da casa. E contamos com vocês, repito, para a gente identificar esses pontos. Porque, às vezes, são coisas pequenas que geram grandes transtornos para os dois lados. Alguma pergunta, pessoal? Por favor. Bom dia, Jovino. A taxa FUST, ela é devida para a empresa que está enquadrada no Simples? Não. Não me lembro. Agora não me lembro. Não me lembro. Ajudando o Jovino aqui, tem o seguinte. Aí. O FUST e o FUNTEL, existe um parecer da Procuradoria-Geral da Anatel e um parecer da Assessoria Jurídica do Ministério para não cobrança, não pagamento da taxa pelas empresas que estão vinculadas ao Simples. Com uma questão importante, eu disse isso ontem no curso. Você é obrigado a fazer a declaração, tá? Como se fosse pagar. O que vai acontecer é que, na hora que o boleto deveria ser gerado, ele não vai ser gerado, ele vai ser gerado com uma marcação, ou dizendo ou de não, nada a pagar. Tá? Mas a declaração continua sendo obrigatória. Tá, obrigado, Matarazzo. Alguma outra, pessoal? Não? Obrigado a vocês. Jovino, muito obrigado. Agradeço aí os seus esclarecimentos, a sua presença e, de antemão, dizendo que também a Abranet está aberta para qualquer demanda que a tua superintendência lá, a sua gerência está dentro da Anatel e que é uma mão dupla. E a gente, com certeza, vai precisar bastante da tua ajuda lá. Tá bom. Muito obrigado. obrigado.